Caros irmãos de doutrina espírita, amigos que nos visitam nesta oportunidade, emprestando-nos o carinho de suas presenças, a todos nós dirigimos o nosso boa noite na esperança de que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Sempre nós somos chamados à prova. Nesta noite, os slides que trouxe não puderam ser abertos. Sem nenhuma dificuldade, vamos levar adiante a nossa tarefa, dizendo do nosso agradecimento também ao coral Vozes da Fraternidade, porque a música traz esse alento, esse conforto, permite que o nosso ambiente permaneça tranquilo, acalma e nos dá as condições necessárias para que nós possamos transmitir o Evangelho da noite a todos nós, encarnados e desencarnados. Quando estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós passamos a conhecer a vida do Cristo, seus preceitos, para onde vamos, de onde viemos. Quando estudamos o Antigo Testamento, nós vamos observar que a palavra humilhar, naquela oportunidade, era muito utilizada no sentido de oprimir, de derrotar, de abusar. Assim, o faraó humilha os hebreus. O homem humilha a sua mulher e seus filhos. Essa era a tônica daquela época, dadas as condições sociais em que se vivia, as dificuldades de relacionamento e os conceitos que aquele povo tinha naquela oportunidade. Isso no Velho Testamento, porque no Novo Testamento, Jesus vem a serenar os ânimos, com diversas recomendações sobre a humildade, virtude que se opõe ao orgulho. O divino Rabi da Galileia resume toda a sua obra num só sentimento, o sentimento de amor. Amor ao próximo, que todos nós já nos habituamos a observar nas lições que são traduzidas aqui nesta casa. Sempre o amor é aquele que resume todos os outros sentimentos quando se fala de cristandade. E nos recordamos no Novo Testamento daquele que foi chamado o discurso revolucionário de todos os tempos, feito pelo Mestre Jesus. E que discurso foi esse? O Sermão da Montanha. Revolucionário por quê? Porque quando falou das bem-aventuranças no Sermão da Montanha, das 9 bem-aventuranças, podemos resumir num só, dessa primeira bem-aventurança que nós chamamos bem-aventurados os pobres de espírito. E essa bem-aventurança foi anotada por Mateus no capítulo 5, e analisando atentamente o conteúdo desse axioma, bem-aventurados os pobres de espírito, facilmente observamos que todas essas 9 bem-aventuranças relatadas pelo evangelista se resumem na primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. E quando nos preparávamos para o trabalho desta noite, quando preparávamos os slides e o texto, nós íamos também fazendo uma reflexão a respeito de tudo aquilo que estávamos estudando. Percebemos claramente que essa bem-aventurança trata basicamente da questão da humildade, da caridade. E ali nós começamos a fazer uma reflexão. Na medida em que íamos estudando, preparando o material, nós íamos fazendo uma reflexão acerca desse axioma que Jesus utilizou no Sermão da Montanha. E ao mesmo tempo, nos questionávamos qual tem sido a nossa participação, se
A bem-aventurança diz que os pobres de espírito é que são donos do reino dos céus. Qual tem sido a minha participação dentro desse preceito? Qual é o merecimento que tenho para que eu possa ser inserido dentro do reino dos céus, que sabemos que não é nenhuma região geográfica circunscrita, mas que está nos nossos corações? Questionava na oportunidade em que preparava o material desta noite. E me veio à mente agora questionar a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, para que façamos como aquele garoto que, estando em estado terminal do câncer, quando recebia uma visita, ele pedia que esse visitante retirasse de debaixo do seu travesseiro uma página de um livro, Caminho, Verdade e Vida, e com ele debatesse o que aquela página traduzia, porque desse debate ele tornava a visita mais saudável, mais produtiva. Do mesmo modo, nesta noite, nós fazemos uma exortação a todos que aqui se encontram. Daquilo que vamos relatar, que trouxemos do Evangelho, façamos cada um de nós uma reflexão quando voltarmos para casa. E sem a necessidade de passar a quem quer que seja, consultemos a nossa consciência de como tem sido a nossa participação nessa bem-aventurança. Seremos nós, para nós, essa bem-aventurança? Qual tem sido a minha postura para que eu possa agasalhar o desejo de ser um dos bem-aventurados que Jesus falou no Sermão da Montanha? Vamos fazer essa reflexão? Não é necessário consultar ninguém, não é necessário tocar no assunto com a família, basta que nós nos coloquemos frente a frente com a consciência após as reflexões que faremos nesta noite. Combinado? Como o silêncio significa uma aceitação tácita, está combinado. Reconhecer-se pobre de espírito, frágil, não diz respeito a um estado sociológico, mas sim a uma disposição interior que deve moldar o nosso agir em qualquer estado que possamos nos encontrar. Lembremos que o primeiro pobre foi Cristo, que, como nos lembra São Paulo, mesmo sendo rico, se fez pobre por nós. Pobreza de espírito, é bom que se deixe enfatizado, não está ligada à condição financeira. Existem pessoas com baixo poder aquisitivo e que possuem um coração de pedra para o Evangelho. Por outro lado, o livro sagrado nos dá exemplos de homens poderosos que reconheceram a necessidade de um encontro com Deus. A mensagem do Sermão da Montanha já começa com a maior das advertências. Você deseja alcançar o reino dos céus? Já dissemos que o reino dos céus não é aquele que simbolicamente nós achamos que esteja na natureza. Não. O reino dos céus está em nossos corações. Está na nossa capacidade de viver e conviver com as pessoas de uma maneira harmônica, de superar obstáculos do coração e avivar os melhores sentimentos. Seremos nós os destinatários do reino dos céus? Então, reconheça os seus pecados. Busque com toda a sua alma o perdão divino. Somente assim você terá uma vida feliz. A pobreza em si não é um bem, e nem mesmo uma situação de elevação espiritual do cristão. Por isso que é importante atentarmos para essa pobreza de espírito de que nos falou o Mestre Jesus. Já vimos que não está ligada a nenhuma condição socioeconômica, e já vimos que tanto as pessoas abastadas como aqueles menos felizes financeiramente podem estar ou não dentro do rol daqueles que o Mestre disse que são bem-aventurados. Por isso a nossa atenção para essa questão. A pobreza em si não é um bem e nem mesmo uma situação de elevação espiritual do cristão.
A grande multidão ouviu o mestre com prazer, como fazemos nesta noite. Mas é necessário ouvi-lo e corresponder para ser abençoado. O foco dos apontamentos de Mateus, capítulo 5 do Evangelho, diz respeito a uma qualidade espiritual e não sobre uma condição econômica. Há indivíduos que dizem: eu não preciso de ninguém que me dê qualquer direção na vida. Eu posso passar muito bem sem qualquer padrão moral ou fonte divina. Olhem a advertência do mestre. Qualquer um que se exalta será humilhado, e qualquer um que se humilha será exaltado. Apontamentos de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Observe a mudança de comportamento daquelas pessoas que repentinamente ficam ricas ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque na sociedade. Geralmente, o orgulho e a soberba lhe sobem à cabeça, alteram a postura, já não tratam mais os familiares e amigos como antigamente. Toda formação é produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. E quando observamos a literatura espírita, ao longo de inúmeras reencarnações, sabemos que o espírito acaba escolhendo as situações que enveredam mais para o orgulho do que para a humildade. Exemplo, muitos de nós, que sucumbimos diante dos prazeres da vida material que experimentamos, que buscamos utilizar de todas as formas das novas tecnologias, que utilizamos também tudo aquilo que a medicina material, a medicina acadêmica nos oferece. Todavia, quando se fala de crescimento no campo moral, nós percebemos que não acompanha no mesmo diapasão o desejo que temos pela questão material do dia a dia. Não é assim? É sim. A razão é simples. Há mais facilidade de se entrar pela porta da perdição pelos prazeres da matéria. Essas pessoas tornam-se bem-aventurados porque serenamente, aqueles que Jesus falou na bem-aventurança, eles se tornam bem-aventurados porque serenamente rejeitam o orgulho e a falsa ideia de autossuficiência. E desta forma permitem que Deus faça morada em seus corações. Será que nós estamos permitindo, pelas nossas atitudes, pelo convívio em família e na sociedade, nós estamos permitindo que esses sentimentos aflorem? E como disse, permitam o entendimento de que nós somos os destinatários daquela bem-aventurança que Jesus nos falou? O que se deve entender por pobres de espírito? Como compreender a bem-aventurança conferida por Jesus? O ensinamento do Divino Mestre refere-se a almas simples, singelas, despidas de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Quando tratamos de questões puramente materiais, nós não denominamos homens de espírito aqueles que crescem financeiramente, aquelas pessoas inteligentes. Fulano é um homem de espírito elevado, tem uma capacidade de administração extraordinária. O oposto. O oposto são aqueles que não são homens de espírito, vamos dizer assim. O oposto são aqueles que são orgulhosos, aqueles que são egoístas, aqueles que, apesar das dificuldades, muitas vezes superadas, sempre com auxílio do alto, não compreendem esse auxílio. Acabam entendendo que foi mérito próprio, acabam achando que foi o acaso que fez com que eles superassem os obstáculos e dores, ou dificuldades no convívio familiar. Quase sempre não tributam ao alto
tudo aquilo que nós recebemos de amparo espiritual. Em se dirigindo aos povos daquela época, o mestre se referia aos corações despretensiosos, aos corações humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material, como existe ainda hoje. A primeira impressão que se tem, quando há referência à humildade, é de alguém que se apequena diante das coisas. É alguém que se anula. É alguém que se diminui. Alguém de pouca importância e que se coloca sempre em último lugar, propondo-se a fazer as coisas mais simples. Essa é a falsa humildade. A verdadeira humildade tem outras características. E daí o pedido para que prestemos atenção nessas características da humildade, para que da reflexão que vamos fazer em casa nós possamos ter elementos suficientes para conhecer se nós somos dignos de receber o amparo do Mestre, se somos os seus eleitos da bem-aventurança que o capítulo 7º desta noite nos assevera. 3 características tem a humildade. Primeira característica, o desapego aos bens materiais. Nós somos absolutamente desapegados dos bens materiais. Nós não temos necessidade, nos satisfaz tranquilamente aquilo que já possuímos. E o nosso trabalho é apenas no sentido de manter a família com a tranquilidade de que tudo aquilo que amelharmos no campo do nosso trabalho seja bem-vindo, mas sem o desejo de alcançar estágios maiores no campo da aquisição dos bens materiais. Nós não somos assim? Ótimo. Essa é a primeira qualidade, a primeira característica da humildade. Segunda característica, a necessidade de trabalho e aprendizado constantes. Seja qual for o trabalho que exercitamos no dia a dia. Muitas vezes o trabalho intelectual ou o trabalho dos braços, mas nós vamos sempre precisar conhecer alternativas que façam um trabalho mais dinâmico, mais tranquilo. E para isso nós precisamos estar em constante aprendizado. O conhecimento é, sem dúvida alguma, uma ferramenta extraordinária e necessária para todos nós. Essa é a segunda característica. A terceira característica da humildade, o manifesto desejo de servir incondicionalmente. Esse eu me enquadro perfeitamente. Porque toda semana eu dedico uma parte do meu tempo, 1 hora por semana, para auxiliar pessoas menos felizes, para um trabalho de visita a alguém necessitado, enfim, para praticar uma daquelas atitudes que o Mestre Jesus nos ensinou e que asseverou a esses pobres de espírito que seriam deles o reino dos céus. Se nós nos enquadramos nessas 3 características, podemos almejar tranquilamente o reino dos céus, quando da nossa transferência, que é compulsória e sem aviso prévio. E pela importância que tem essas características, vamos estudar um pouco mais cada uma delas. A primeira, como dissemos, é o desapego aos bens materiais. Desapegar-se dos bens materiais não é desprezá-los, mas ter a sabedoria de lhes dar o valor adequado. A administração de grandes recursos materiais, financeiros, exige sabedoria, exige sacrifício, dedicação e desprendimento. Podem observar aquelas pessoas que são bem aquinhoadas do ponto de vista financeiro. Muitas vezes elas vivem um turbilhão no dia a dia, no sentido de dar sentido aos bens que tem, que possui, no sentido de administrar bem, segundo o seu ponto de vista, e quase sempre estão às voltas com os problemas que a administração desses bens traz. Será que é isso que Jesus nos pede? Distribuir esses bens aos pobres seria abdicar da grande oportunidade de obtenção de experiências pelos contatos sociais, pelos envolvimentos psicológicos e morais que esses recursos propiciam.
Claro, aqueles que têm muitos recursos, eles se veem envolvidos por uma série de atividades, né, um tanto diferente daquele que pouco recurso tem, ou que vive exclusivamente do seu salário. Os bens materiais não são um mal. Pelo contrário, são bênçãos que as criaturas recebem, são bênçãos através das quais se pode evoluir grandemente nesta encarnação. Segunda característica da humildade, a necessidade de trabalho e aprendizado constantes. E esse aprendizado constante exige inicialmente o autoconhecimento. É preciso conhecer os nossos limites. É preciso conhecer a nossa capacidade de evolução. De vez em quando questionarmos se nós estamos dando aquilo que nós podemos no campo do trabalho, se estamos buscando otimizar esse trabalho no sentido de dar uma maior produção, se estamos trabalhando de maneira a dignificar esse trabalho, se estamos buscando nos conhecer e consciente dessas possibilidades, o espírito encarnado pode se desenvolver agindo dentro do ambiente em que se situa. Se operário, é responsável em cumprir as atribuições com eficiência e fidelidade. Se cônjuge, assume suas tarefas de família. Se pais, conscientizam-se da tarefa de educadores de almas no templo doméstico. Do mesmo modo que, como cidadão, cumpre com as obrigações para com a sociedade e o Estado. Nós somos bem assim, né? O manifesto desejo de servir incondicionalmente. Terceira característica. Destaca a busca incessante da ampliação da capacidade de servir, entendendo ser este o caminho do aperfeiçoamento. Nós buscamos isso? Fazemos periodicamente uma análise de como tem sido a divisão do nosso tempo entre o trabalho, o servir àqueles que necessitam, que estão à nossa volta. Qual tem sido a nossa participação dentro do contexto social? Qual tem sido o nosso papel social para uma sociedade melhor? E como que o homem realiza essa tarefa de servir incondicionalmente? Para exteriorizar essa terceira característica. O homem realiza esse papel por meio da caridade. A caridade que também, para a nossa reflexão, exige 3 aspectos: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e o mais difícil, perdão para as ofensas. Mas nós estamos dentro, sim, daquilo que o Mestre Jesus asseverou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Eu tenho, de alguma forma, buscado trilhar esse caminho dessas reflexões que estão sendo feitas. Nessa busca pelo aperfeiçoamento, o homem procura superar as próprias deficiências, ignora os obstáculos e segue sempre adiante, rumo ao crescimento almejado. Porque não é proibido que nós tenhamos metas a cumprir no campo pessoal, de forma alguma. Nós estamos aqui para realizar a tarefa de realizar uma parcela da infinitude de Deus, e dentro disso, nós precisamos crescer, sim. Não é proibido a ninguém esse crescimento do campo material, mas é necessário que o campo espiritual também esteja sendo assessorado pelas nossas atitudes. E quantas criaturas, quando lemos a história da humanidade, quantas tiveram um comportamento extraordinário, podem não figurar nos livros didáticos. Não importa, mas nós sabemos, quando lemos especificamente sobre os seus nomes, o quanto que eles foram importantes para a valorização dos bons sentimentos, das boas práticas, para que pudéssemos também colocar dentro desse preceito dos bem-aventurados que Jesus nos fala. Quantos nomes! Zaqueu, o publicano, mesmo todos os bens adquiridos com negócios ilícitos,
não proporcionavam a paz de espírito desejada. E no dia em que Jesus passava por sua cidade, ele decidiu fazer de tudo para ver o bom mestre. E bastaram poucos instantes com Jesus para ele reconhecer a necessidade de livrar-se das suas más obras. O resultado dessa atitude está registrado em Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. O centurião de Cafarnaum, mesmo sendo um homem rico e influente, esse militar soube reconhecer a autoridade espiritual de Jesus e humildemente demonstrou ser pobre de espírito diante de uma necessidade espiritual. Jesus elogiou a sua fé e isso está anotado nos apontamentos de Lucas, capítulo 7, versículo 9. Saulo de Tarso, o doutor da lei que se tornou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, mudando toda a sua figura austera contra os cristãos, converteu-se após a aparição do mestre à entrada de Damasco, para se tornar um fiel seguidor do Cristo. Podemos citar vários outros nomes que trilharam o caminho da humildade. Francisco de Assis, Clara de Assis, João Hus, Joana de Cusa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, Chico Xavier. Humildade é fortaleza, é firmeza de propósitos, é desejo incontido de produzir o melhor em favor dos nossos semelhantes. O Mestre Jesus, quando disse que a bem-aventurança era destinada aos pobres de espírito, quis dizer que pobres de espírito são aquelas pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas sim trabalham pela coletividade, mesmo que isso venha a incomodar sua própria vida. E quem trabalha tem que superar os obstáculos do caminho. Jesus passou por tudo isso na pregação da Boa Nova, até o martírio na cruz do madeiro. E nós sabemos perfeitamente, quando desejamos trabalhar, nós sabemos que vamos ter obstáculos. Seja de uma natureza ou de outra, todo aquele que busca crescer pelo trabalho, sabe que terá dificuldades pela frente. Mas nunca estamos sós, de forma alguma. Sempre estamos acompanhados por bons amigos, pelo nosso anjo guardião. E ele, equidistante, está sempre permitindo que nós, pelo livre-arbítrio, utilizemos o caminho certo, busquemos a trilha correta da porta estreita para realizarmos os progressos que precisamos, a fim de merecer o amparo do Mestre Jesus. Resignação, trabalho, perseverança e fé são alguns dos postulados cristãos que o Mestre nos ensinou e que devemos colocar em prática. Mas sempre há aqueles que são incrédulos. Sempre existiram e sempre existirão. E quem são aqueles que são contrários? Os orgulhosos, que se acham autossuficientes. Há indivíduos assim? Talvez exista algum entre nós, né? Aquele que diz, não preciso de ninguém me dê qualquer direção na vida. Eu posso sim seguir adiante. Para o orgulhoso, tudo lhe é devido. As coisas, as amizades, as atenções, as informações, os primeiros lugares, as prioridades, as honrarias. Honrarias? Hitler, em 1936, foi considerado pela revista Time o homem do ano. Quando questionada, a revista falou que não se referia aos crimes da humanidade que ele cometera, mas sim ao espírito de liderança que Hitler tinha na Alemanha e nos países que ele conquistara. Mas de que adianta figurar em capa de revista dentro dessa circunstância? Essas criaturas
Se não podem ser atendidas como esperam, irritam-se, ficam indignados, ofendidos. Não raro dizem, eu não levo desaforo para casa. São pessoas de difícil relacionamento, complicadas, quase não se agradam, querem pressa e perfeição para tudo, sentem-se sempre credoras diante da vida. E o prêmio delas, qual é? O mundo. Elas já tiveram a sua consolação. E a doutrina espírita vem nos confirmar tudo isso. A doutrina espírita vem nos mostrar racionalmente a necessidade do combate ao orgulho. Demonstra, através da reencarnação, que tudo que plantarmos, nós colheremos. Ou seja, se nos elevarmos através do orgulho, colocando-nos acima dos nossos irmãos de jornada, nós seremos rebaixados no mundo espiritual. Daí surgem as dificuldades, os problemas no lar, no trabalho, que muitas vezes não entendemos, mas que têm a sua origem em nosso passado. Muitas vezes nebuloso, necessitando agora do reajuste. E estamos com as pessoas certas, no palco certo dos embates da vida, que é o nosso lar. A doutrina espírita vem nos dizer que o objetivo de nossa vida aqui na Terra só será atingido com a humildade. Para alcançar esse objetivo, temos necessidade de vivenciar as experiências que a oportunidade reencarnatória nos oferece. E assim, superando dores, aflições, recuando em debates conflituosos, algumas vezes por situações banais do cotidiano, renunciando, perdoando como Jesus nos pede, nós concluímos que a vida é um constante aprendizado. E só cresce nessa escola de almas aquele que combate o seu orgulho e o substitui pela qualidade indispensável, que é fazer ao próximo o que se deseja para si mesmo. Pobre, que o Mestre Jesus quis dizer no Sermão da Montanha, é o pobre de desejo, de ambição, pobre de ilusões, de exigências, pobre do ego. Ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é bem-sucedido espiritualmente. São pessoas que buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando em segundo plano as aparências exteriores. Cultivam a humildade, a caridade, e por isso o reino dos céus será delas. Então percebemos que sem a humildade de coração, nenhuma virtude se mantém. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E como vimos, reino dos céus não é nenhum local, uma cidade ou um céu material do nosso planeta. Reino dos céus é um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo nesta vida, conturbada, cheia de desamor, egoísmo, orgulho, mas pode, se nós superarmos esses obstáculos do coração. Esse reino abrange a paz e a felicidade interiores, alcançados com a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia, num aprendizado contínuo. E isso só se adquire com humildade. Só a humildade fará o homem reconhecer os seus erros e defeitos, e a necessidade de mudar as suas atitudes e a frequência vibratória em que se encontra para atender aos imperativos da lei natural de evolução. Sem a humildade, como disse, nenhuma virtude se mantém. Humildade é propulsor de todas as grandes ações, de todas as esferas de atuação do homem. Os humildes, se é que nós podemos agora abranger um pouco mais essa característica da humildade, que nos fará eleitos do Pai para o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. Calam-se diante de palavras loucas, vibram com a verdade, suportam a injustiça, são amantes da honestidade. E muitas vezes nós temos vergonha de ser honestos. De forma alguma, honestidade nunca cai da moda. Suportam a injustiça, a humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. A pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, que nos embotam o sentido, atingindo muitas vezes a alma. Não é a ignorância,
e nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Pobres de espírito são as pessoas do bem, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Reconhecem o quanto ainda não sabem e imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Reconhecem as próprias limitações, buscam vencê-las sem alarde nem fantasias. Trabalham incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos, tendo sempre o Mestre Jesus como guia e modelo. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros, que não se confundem com os bens terrenos. Seus bens jamais serão corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. São sábios, e a modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto nada sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Se a inteligência é rica de méritos, mas somente sob a condição de ser bem empregada, e se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos tomam a inteligência como instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar a qualquer momento tudo o que lhe concedeu. E nós sabemos disso. A qualquer momento, sem aviso prévio. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa, ficam apenas no discurso, ficam na observação desatenta dos ensinos e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e os afastam da verdade. Fácil concluir que não é a ignorância nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. São as atitudes. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulhoso e a vantagem aparente da riqueza. Chegamos até aqui para cumprir uma parcela da infinitude de Deus. Não estamos aqui por acaso. Por isso, para concluir, fazemos essa exortação e para que a nossa reflexão em casa seja mais apurada, estejamos firmes em nosso posto de trabalho, atendendo aos imperativos da lei do amor, ensinada e exemplificada pelo Divino Mestre. Assim agindo, vivenciando a humildade, aceitando de forma resignada as limitações e dores que nos foram confiadas pelo Pai, estaremos aptos a receber a bem-aventurança que Jesus nos afiançou no Sermão da Montanha. Ao final de nossa jornada terrena, deixando um rastro de luminosidade nos corações daqueles que conosco jornadearam, como espíritos viajores da eternidade, seguiremos confiantes na misericórdia divina, para então ocupar uma das casas do Pai na nova tarefa que nos for confiada, obedecendo sempre a inexorável lei de evolução. Que Jesus nos abençoe e que possa ofertar a cada um de nós a reflexão serena e tranquila acerca do reino de Deus e que, no nosso dia a dia, a humildade e a caridade possam tomar conta dos nossos corações. Que assim seja.